Bem, seguimos então com a leitura do livro A Arte da Guerra, né? Um clássico que muitos recebem como indicação de leitura no trabalho, nas universidades. Ele é o maior tratado de guerra de todos os tempos. Tem uma versão em português, que é essa que vamos ler, e é sem dúvida a Bíblia da estratégia, sendo hoje utilizada amplamente no mundo dos negócios, conquistando pessoas e mercados. Ele é visto em frases, né, em filmes. Ele aparece muito no filme do Oliver Stone de 1990, Wall Street, e é constantemente aplicada para solucionar os mais recentes conflitos no nosso dia a dia. E é importante lembrar que esse livro, apesar de tão atual nas indicações de leitura, Sun Tzu ele viveu de 544 a 496 a.C. Então ele foi sim um estrategista de guerra, general do rei Hulu, e foi um filósofo chinês. Deixou esse tratado militar escrito durante o século IV, com o título Arte da Guerra, e hoje publicado nos diversos idiomas, né? Então, eu mesma já tinha recebido a indicação de leitura desse livro faz 20 anos, mas ler na íntegra, eu confesso que nunca li na íntegra, então vamos juntos. Nesse vídeo vai uma parte do livro e depois seguimos em outro vídeo. Parte 1. Desenvolvendo planos. Sun Tzu disse: a arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte. Dela depende o caminho para a segurança ou para a ruína. Desse modo, trata-se de assunto a ser pesquisado e que não pode, de jeito algum, ser negligenciado. A arte da guerra depende de 5 fatores constantes, que devem ser levados em conta durante a fase de deliberações. Quando se tenta determinar quais são as condições que o campo oferece, são eles lei moral, paraíso, terra, comando e método e disciplina. A lei moral é aquilo que deixa as pessoas em completa consonância com seu líder, a ponto de fazer com que o sigam a despeito da própria sobrevivência, a despeito de qualquer perigo. Paraíso quer dizer o dia e a noite, o frio e o calor, a passagem do tempo e as estações do ano. Terra corresponde às distâncias, algo grande e ao pequeno, ao perigo e à segurança, ao campo aberto e às passagens estreitas, e à aposta na vida ou na morte. O comando inclui as virtudes da sabedoria, da sinceridade, da benevolência, da coragem e do rigor. Por método e disciplina, deve ser entendida a organização do exército em suas subdivisões condizentes. As graduações hierárquicas entre oficiais, a manutenção de estradas pelas quais os suprimentos chegarão às tropas e o controle dos gastos militares. Esses 5 fatores devem ser do conhecimento de todos os generais. Aquele que os conhecer bem será vitorioso. Quem não os conhece, fracassará. 7 perguntas para reflexão. Entre os 2 soberanos em guerra, qual será imbuído da lei moral? Entre os 2 generais em guerra, qual terá mais capacidade? Para que lado pendem as vantagens que nascem no paraíso da terra? Que lado aplica com mais rigor a disciplina? Qual é o êxito mais forte? De que lado estão os homens e oficiais mais bem treinados? Qual é o exército que tem mais coerência na aplicação de punições e incentivos? A partir dessas 7 perguntas é possível predizer a vitória e a derrota. O general que escutar seus conselhos e agir de acordo com eles será o conquistador. Que ele seja mantido no poder. O general que não escutar meus conselhos ou não agir de acordo com eles sofrerá a derrota. Que ele seja destituído. Enquanto estiver refletindo sobre meus conselhos, não deixe de aproveitar qualquer circunstância favorável que exista além e independentemente das regras comuns. E se houver tais circunstâncias favoráveis, modifique seus planos levando-as em consideração. Táticas elementares. Toda luta é baseada em algum truque. Assim, se estamos prontos para o ataque, devemos parecer incapazes. Ao usar toda a nossa força, devemos dar a impressão de inatividade. Quando estivermos próximos, é preciso que o inimigo pense que estamos longe. Quando estivermos longe, ele deverá achar que estamos próximos. Jogue algumas iscas para excitá-lo, finja desordem e o aniquile.
Se ele estiver com todos os lados blindados, esteja preparado para ele. Se ele for superior em força, use uma estratégia de evasão. Se seu oponente estiver temperamento colérico, procure irritá-lo. Finja ser fraco para que ele cresça em sua arrogância. Se ele estiver calmo, não lhe dê sossego. Se as forças dele são coesas, separe-as. Ataque-o quando ele não estiver preparado. Surja quando ele menos esperar. As maquinações de guerra que levam à vitória não devem ser divulgadas de antemão. O general que vence uma batalha é o que gasta muitas horas no templo, em reflexões, antes de a batalha ser encetada. O general que perde uma batalha é aquele que não quer perder tempo em reflexões prévias. Assim, refletir muito leva à vitória, e refletir pouco leva à derrota. E é fácil ver como a ausência de pensamento leva muito mais rapidamente à derrota. E prestando atenção nesse detalhe, é que consigo saber quem é provável vencedor e quem é o provável derrotado. Parte 2. Em meio à guerra. Sun Tzu disse: nas operações de guerra haverá no campo 1000 carros leves, outros tantos pesados, 100.000 soldados vestidos de malha, com provisões suficientes para avançar 1000 quilômetros de dia. Haverá gastos nas vilas e nos frontes, incluindo a hospedagem de visitantes e pequenos itens como cola e tinta e somas para os carros e as armaduras, o que resultará em um total de milhares de onças de prata por dia. Eis o custo de levantar um exército de 100.000 homens. Quando já se está em plena luta, se a vitória demorar a chegar, as armas dos homens perdem o fio e seu ardor arrefece. Se há o cerco a uma cidade, isso pode exaurir as forças de um exército. É preciso repetir: se a campanha se estender no tempo, os recursos do Estado não se equivalerão aos gastos. Agora, quando as armas perdem o fio, quando o ardor cai, quando sua força fica exaurida e os recursos acabam, outros poderes aparecerão para tirar vantagem de uma situação extrema. E homem algum, por mais sábio que seja, conseguirá evitar consequências. As consequências que se seguirão. Assim, apesar de já termos executado algo a respeito de uma urgência estúpida durante uma guerra, nunca houve quem associasse a sabedoria a atrasos. Não há registro de nação que tenha se privilegiado de uma guerra demorada. Assim, apesar de já termos escutado algo a respeito de uma urgência estúpida durante uma guerra, nunca houve quem associasse a sabedoria a atrasos. Não há registro de nação que tenha se privilegiado de uma guerra demorada, isso já dissemos, né? Ataque surpresa. Só aquele que está profundamente consciente de todo o mal de uma guerra poderá compreender profundamente a melhor maneira de guerrear. Um militar competente não exige que lhe deem uma segunda leva de impostos, nem exige que seus vagões de suprimentos sejam abastecidos várias vezes seguidas. É preciso trazer material para a guerra, mas é preciso saber tomá-lo do inimigo. Só assim o exército terá o suficiente para cobrir suas necessidades. A falta de recursos adequados no tesouro do Estado faz com que um exército dependa de contribuições à distância, e contribuir para a manutenção de um exército à distância provoca a pobreza do povo. Por outro lado, a presença de um exército provoca aumento de preços, e preços altos também provocam pobreza ao povo. Mesmo depois de grande parte de sua subsistência ter sido desviada para o exército, o camponês ainda assim se verá afligido por pesados confiscos, vivendo à custa do inimigo. Com a perda da capacidade de subsistência e com a exaustão das forças, as casas do povo estarão desprovidas de tudo, e 3/10 daquilo que receberiam serão dissipados, e mais 4/10 estarão comprometidos com as despesas públicas para substituir carros quebrados, cavalos mortos, peitorais, capacetes, arcos, flechas, lanças, escudos, malhas de proteção, bois de canga e vagões pesados. Assim, um general sábio terá como meta obter provisões do inimigo.
Uma carroça com provisões tiradas do inimigo corresponde a 21 de seu próprio manancial, assim como um único pecul, cerca de 133 libras, de forragem do inimigo é igual a 21 que venham de seu próprio campo. Para poder matar o inimigo, os homens precisam estar cheios de raiva, e ainda que se veja vantagem em derrotar o inimigo, é preciso haver, além disso, estímulos. Assim, na luta de carros, quando 10 ou mais carros forem tomados, os que seguirem o primeiro devem ser recompensados. Nossas próprias bandeiras devem tremular nos carros do inimigo, e todos os carros devem ser usados juntos, sem distinção. Os soldados capturados devem ser tratados com gentileza e feitos prisioneiros. É isso que vai chamar e usar que se chama usar o inimigo conquistado para aumentar a própria força. Na guerra, então, que será a vitória o principal objetivo e não as longas campanhas. Desse modo, pode-se entender que o líder dos exércitos é o árbitro do destino de um povo, o homem de quem depende a paz da nação ou sua exposição ao perigo. Parte 3. O ataque através de estratagemas. Sun Tzu disse: na implementação prática da arte da guerra, a melhor coisa a fazer é tomar todo o território inimigo intacto e completo. Dividi-lo em partes e destruí-lo diminuirá seu lucro em cortes. Então, deixa-me ver, me perdi aqui. Dividi-lo em partes e destruí-lo diminuirá seu lucro com a posse. Da mesma maneira, é melhor capturar um exército inteiro do que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento ou uma tropa inteira é melhor do que os aniquilar. Assim sendo, lutar todas as batalhas não é um comportamento de excelência. E suprema excelência consiste em quebrar a resistência do inimigo sem luta. Logo, a melhor forma de comandar é arruinar os planos do inimigo. A segunda melhor é impedir a integração das forças do inimigo. A terceira é lutar com o inimigo no campo de batalha, e a pior política de todas é sitiar as cidades muradas do inimigo. O cerco como guerra. A regra é não sitiar cidades muradas do inimigo, se isso puder ser evitado. O preparo dos abrigos individuais, dos abrigos coletivos móveis e de todos os instrumentos de guerra levará 3 meses inteiros. A construção de montes de terra que fiquem na altura das muralhas, mais 3 meses. O general, incapaz de controlar sua impaciência, empurrará seus homens para um ataque como se fossem formigas pululando. E o resultado será que 1/3 deles morrerá, enquanto a cidade-alvo continuará intocada. Tais são os resultados prováveis e desastrosos de um cerco. Ao contrário, um líder capaz conseguirá submeter sem luta as tropas do inimigo, capturará suas cidades sem lhes impor um cerco, conseguirá derrubar o reino inimigo sem precisar de longas operações de campo. Com suas forças intactas, ele desafiará o poder do império, sem perder a um único homem, alcançará o triunfo total. E é isso que quer dizer atacar usando estratagemas. Vantagem numérica. Existe essa regra na guerra. Se suas forças são de 10-1 em relação às do inimigo, cerque-o. Se são de 5-1, ataque-o. Se suas forças são o dobro das do inimigo, divida seu exército em 2. De igual para igual, poderá haver uma batalha. Se ligeiramente inferior em número, devemos evitar o confronto. Se de todo modo estivermos em uma relação desigual, o melhor será fugir, porque apesar de um exército pequeno e obstinado conseguir lutar ao final, ele será capturado pela força superior. É preciso lembrar que um general é o bastião do Estado. Se esse bastião for uma muralha sem brechas, o Estado se manterá forte. Se houver falhas, o Estado se tornará fraco. Há 3 maneiras pelas quais um líder arriscará atrair a desgraça para os seus homens: dando ordens para avançar ou retroceder, sem perceber que a obediência a tal coisa é impossível. Eles não sairão do lugar. Dando ordem a soldados como se fossem civis do reino, sem perceber que as condições militares são diferentes,
eles ficarão insatisfeitos, utilizando sem discernimento o potencial dos oficiais. Se perceber que há um princípio de guerra na guerra, que é o de adaptar a ação a cada circunstância, eles ficarão com a confiança abalada. E quando o exército está insatisfeito e com a confiança abalada, é certo que haverá problemas com chefes rivais. Agir dessa maneira é o equivalente a trazer a anarquia para dentro do exército e jogar fora a possibilidade da vitória. Assim, é fácil saber quais são os 5 itens essenciais a uma vitória. Vencerá aquele que sabe quando lutar e quando não lutar. Vencerá aquele que sabe como lidar com as forças inimigas superiores e com forças inimigas inferiores. Vencerá aquele cujo exército está integrado em um mesmo espírito, em todos os níveis de sua hierarquia. Vencerá aquele que, tendo se preparado, espera para dobrar o inimigo quando ele não estiver preparado. Vencerá aquele que tem a habilidade militar e não sofre interferências do soberano. A vitória está à espera de quem conhece esses 5 pontos. É daí que vem o ditado: se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, não precisará ter medo do resultado de 100 batalhas. Se você conhecer a si mesmo, mas não conhecer o inimigo, para cada vitória conquistada haverá uma derrota. Disposições táticas, esse é o capítulo 4. Sun Tzu disse: os valorosos lutadores de antigamente primeiro se punham em posição de não poder ser derrotados, e só aí esperavam uma oportunidade para vencer o inimigo. A garantia de não sermos derrotados está em nossas próprias mãos, mas as oportunidades de vitória sobre o inimigo é dada pelo próprio inimigo. Assim, o bom lutador é capaz de proteger-se contra a derrota, mas não pode tomar como certa a derrota do inimigo. Vem daí o ditado: uma pessoa pode saber do que precisa para obter uma conquista, sem ter os meios para obtê-la. Garantir-se contra derrotas implica usar táticas defensivas. Ter habilidade para derrotar o inimigo significa tomar a ofensiva. Manter-se na defensiva indica força insuficiente. Manter-se no ataque, força em excesso. Um general hábil na defesa esconde-se em recessos desconhecidos da terra. Um general bom no ataque brilha no pico mais alto do paraíso. Pois, se de um lado temos a capacidade de nos proteger, do outro temos a possibilidade de uma vitória completa. Enxergar uma possibilidade de vitória quando ela está à vista de todo o rebanho não é o cúmulo da excelência. Também não é o cúmulo da excelência obter uma vitória diante da qual todo o império exclama, até que enfim. Levantar uma folha caída no chão não é sinal de excepcional força física. Enxergar o sol e a lua não é um sinal de visão arguta. Escutar o barulho do trovão não significa ter um ouvido particularmente aguçado. O que os antigos chamavam de um bom lutador não é aquele que vence, mas aquele que vence com facilidade. Desse modo, suas vitórias não lhe trazem fama por ter sido muito esperto ou crédito por ter sido muito corajoso. Ele é um vencedor porque não comete erros. Evitar erros é o que determina a vitória. E isso quer dizer conquistar um inimigo que já está derrotado de antemão. Para evitar derrotas. Assim sendo, um lutador habilidoso põe-se em posição tal que sua derrota se torna impossível e não perde a oportunidade de derrotar o inimigo. É por isso que na guerra, um estrategista vitorioso só procura a batalha quando seus planos indicam a possibilidade de uma vitória. E é por isso que aquele destinado ao fracasso luta antes de ter planos cuidadosos, achando que a vitória pode acontecer sem isso. Um líder consumado cultiva a lei moral e adota sem restrições método e disciplina. Desse modo, ele mantém em seu poder o controle sobre o sucesso. Em relação ao método da guerra, temos, primeiro, a avaliação, segundo, a estimativa quantitativa, terceiro, o cálculo, quarto, a comparação das oportunidades, quinto, a vitória. A avaliação existe no âmbito da terra. A estimativa quantitativa está no âmbito da avaliação. O cálculo integra a estimativa quantitativa. A comparação das oportunidades está no cálculo. E a vitória está na comparação das oportunidades.
Um exército vitorioso, quando comparado ao que será derrotado, é como um peso de chumbo em uma balança, que tem um grão de arroz no outro prato. O vagalhão da força conquistadora se compara ao despejar de águas furiosas em um poço de águas paradas. E isso é tudo em relação às disposições táticas. Então, termino aqui na parte 4, seguimos no próximo vídeo.